Bem, gente, vamos meditar um instante na palavra do Senhor. Nós estamos no mês de julho, a gente já virou o mês e a gente mudou o tema também. O mês passado a gente estava abordando temas, um tema do aniversário da igreja, celebrando a gratidão. Esse mês nós vamos trabalhar com o tema do coração purificado. O que é o tema do coração purificado? A ideia do coração purificado é porque a gente vai trabalhar temas da nossa vida interior. Se nós vamos servir a Deus, então o primeiro passo para um serviço de qualidade que vamos prestar ao Senhor é a limpeza do nosso próprio coração. É como você, por exemplo, ter uma casa, um ambiente que você quer que sirva a você. O que você vai fazer? A primeira coisa, você tem que limpar o ambiente. Para que sejamos usados por Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar a casa. Se vamos oferecer nossas vidas a Deus, as nossas vidas precisam estar limpas, elas precisam estar disponíveis. A gente tem que se perguntar, o que torna a nossa vida indisponível para Deus? Por que Deus não usaria a minha vida? E aí nós identificamos esses motivos e, por fim, nós nos colocamos na presença de Deus e nos dispomos a sermos usados e sermos veículos de bênção nas mãos do Senhor. Precisamos purificar o coração. Deus usa corações purificados. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre essa história do coração purificado. E hoje, para começar esse tema, a gente vai pensar naquilo que é o maior problema do nosso coração, que é o nosso pecado. O pecado é um grande problema nas nossas vidas e todos nós nos debatemos com ele. Todos nós. Nenhum de nós aqui está livre desse problema. Todos nós temos que enfrentá-lo e eu quero hoje falar um pouquinho a respeito do pecado e de como um coração purificado, ele começa com a purificação do nosso pecado. Limpar o coração deste mal que está dentro de cada um de nós. Quero ler com vocês o texto de João, capítulo 3, versículos 1 a 6. Não o Evangelho, mas a carta de João. A carta de 1 João, nós vamos ler o capítulo 3. 1 João, capítulo 3, nós vamos ler os versos 1 até o verso 6, tá ok? 1 João 3, de 1 a 6, olha o que diz assim a palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo o que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conheceu. E eu quero destacar aqui o versículo 3 que diz: todo o que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo o que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Vamos purificar o coração, colocando-o na presença de Deus e deixando que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Ore comigo, Senhor. Purifica nossos corações, Senhor. Ensina-nos a fazer isso. Dá-nos, ó Deus, o remédio, a água que purifica. Dá-nos, ó Deus, o sabão que purifica o nosso coração, que lava, ó Deus, as nossas culpas, nossos pecados, nossas imperfeições, ó Deus, para estarmos na presença do Senhor, dignos, ó Senhor, da Tua presença, lavados e purificados com o precioso sangue de Jesus, limpos, ó Deus, daquilo que não agrada ao Senhor. Deus, purifica-nos, ó Senhor. Incomoda-nos mais uma vez nesta manhã, mostra-nos que tem algo errado na vida da gente e que a gente precisa consertar isso. Precisamos de fato, Senhor Deus, voltar para Ti.
e começar a pensar naquilo que nos torna inadequados à presença do Senhor. Aquilo, Senhor Deus, que o Senhor não gosta em nós, e se o Senhor não gosta, nós também não gostamos. E queremos que seja transformado para refletir a glória do Senhor. Faz a obra, Senhor, de purificação. Faça isso hoje, nesse dia, nesse culto, para a glória do Senhor. É o que clamamos no nome do bendito Senhor Jesus, aquele que nos limpa de todo o pecado. Amém. Quando João escreveu essa carta, a primeira carta, de fato as três primeiras cartas, as três cartas de João, elas têm de fato esse sentido. João, ele escreveu por vários motivos, entre eles, e um dos principais motivos, é que João escreveu essa carta para rebater uma heresia que tinha naquela época. João, ele queria falar sobre essa falsa doutrina, e em muitos pontos da sua carta ele aborda essa falsa doutrina. Eu não quero falar sobre a falsa doutrina hoje, mas eu quero falar sobre um detalhe da falsa doutrina, um ponto, e é o que nos interessa hoje. Um dos pontos da falsa doutrina é que ela ensinava que não tem problema você pecar, de que na verdade a obra de Deus em nossa vida não é exatamente tirar o pecado, mas tornar nulo o pecado. O pecado é uma coisa nula, ele está lá, mas ele é nulo, ele não faz diferença na nossa vida. Nós somos redimidos apesar dele. Nós não somos meio que lavados dele, a gente é redimido apesar dele. É como se você não limpasse a casa, mas você morasse nela apesar dela estar suja. É mais ou menos assim que Deus faria em nossas vidas. Ele moraria nos nossos corações apesar do pecado. E João escreve essa carta para mostrar que isso é uma doutrina falsa. Não é assim. Na verdade, Deus tem um plano sim para o pecado. O pecado é algo que é feito contra Deus, e Deus realmente tem uma ideia contrária ao pecado. E o trabalho de Deus, ele é exatamente o trabalho de remoção do pecado. Ele tira, de fato, o pecado. Ele não é que você é salvo apesar do pecado. Um dos problemas dessa falsa doutrina é que eles ensinavam, e vamos dizer que tem uma dose de razão nisso, de que a gente luta contra o pecado, mas ele está sempre lá. Eu até admito que isso é bem verdade. Eu luto e ele está sempre lá, não é verdade? E talvez seja verdade na tua vida também. Muitos pecados contra os quais você luta, eles estão sempre ali. E você fica se perguntando o que fazer com isso. Tem muita gente que chega a um ponto da sua vida que ele simplesmente desiste. Já que ele não consegue vencer de jeito nenhum, e já que o pecado está sempre lá, ele então desiste e abandona a luta e abandona de fato até o Senhor. O negócio então é deixar Deus de lado e aí ele volta para o mundo. Outros ficam com Deus, e aqui é o caso do que está acontecendo nessa igreja, a igreja para a qual João escreve. O problema é exatamente esse: a igreja, ela adaptou a doutrina. Já que eu não consigo vencer o pecado, e é uma coisa que não tem jeito mesmo, então vai ver que Deus deve ter algum plano para deixar o pecado lá. Deixa lá, continua praticando e está tudo bem. Contra essa doutrina, João vai dizer muitas coisas importantes. Uma das mais conhecidas, que nós já sabemos, é aquilo que ele diz no capítulo 1, verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. O que João está dizendo é, dizer que você tem que se habituar com o pecado, que não tem nada o que fazer com ele, deixa ele lá e vamos bola para frente, então isso é uma mentira, porque se nós dissermos que se nós mantivermos o pecado em nossa vida, e dissermos que temos comunhão com Deus, nós estamos mentindo. Ou você tem o pecado, ou você tem a comunhão com Deus. Então o que fazer? A lógica de João é que se nós somos filhos de Deus, então nós temos uma semente de Deus. A semente de Deus. Paulo disse isso aqui no versículo 9. Ele diz aqui o seguinte: aquele que é nascido, no capítulo 3, verso 9, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Então João tem uma lógica aqui para entender essa questão do pecado que habita em nós. Tudo bem, eu entendo que a gente tem o pecado, João não nega, ele até fala, aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Ele diz isso porque ele sabe que o pecado habita em nosso coração. Mas ele diz também uma outra coisa: nós temos a semente de Deus. O que significa ter a semente de Deus? Ter a semente de Deus significa que nós temos elementos de Deus em nossa vida, uma vez que somos nascidos de Deus. Então, se somos como eu sou nascido do meu pai, e portanto eu tenho a semente do meu pai. De alguma forma o meu pai está em mim.
Ele está nas próprias células, né? Nas próprias moléculas do meu corpo. O meu pai está lá. Então existe algo do meu pai em mim. E vocês podem reparar nisso, né? Talvez se vocês um dia olharem para a foto do meu pai ou da minha mãe, vocês vão reparar, ó, de fato, tem até uma semelhança física. Inclusive uma semelhança física. Não é assim entre pais e filhos? Existe uma semelhança que até é física. Por quê? Porque a semente do pai está ali. E aí João fala assim, e talvez seja essa a lógica de João. Você pode até falar, o pecado habita em mim. Mas aí eu lanço um segundo argumento. Mas e a semente de Deus? Eu posso até dizer que eu tenho a semente do pecado. Tudo bem, todo mundo tem. Mas e a semente de Deus? Onde está? E a semelhança com Deus? E o ser igual a Deus? Onde está isso? Isso também existe? Porque se existe isso dentro de você, então sua vida deve ser uma luta muito grande, realmente. Você deve realmente ter uma luta contra o pecado no seu próprio coração, porque há duas forças antagônicas lutando dentro de você. Uma semente do pecado, se podemos dizer assim, e uma semente de Deus. Bem, vamos pensar aqui no argumento de João. Nós temos a semente de Deus. Se temos a semente de Deus, porque nós somos nascidos de Deus, então tem algumas coisas que nós devemos levar em consideração, olhando para o próprio Deus. Deus é uma espécie de modelo para mim, como meu pai é o meu modelo. Talvez vocês pensem, como é que o pastor Eliseu chegou a ser como é? Olha para o meu pai e para a minha mãe. Eu sou o que sou em grande medida por causa deles, porque tenho a semente deles. O meu corpo é mais ou menos o corpo deles, né? Não é muito diferente, talvez a minha aparência física, a cor da minha pele, a cor dos olhos. Alguém falou que a cor dos olhos, elas nunca mentem, não é? É um DNA natural, né? Ou do pai ou da mãe. Não sei se isso é verdade ou não, mas o fato é que há muitas características que estão no corpo que podem dizer com certeza, quase absoluta, que eu sou realmente um filho de meu pai. Poderia fazer um DNA no último caso. Né? Se eu desconfiasse dos olhos, ou da cor da pele, ou da cor do cabelo, ou do tamanho do corpo, ou do formato, não sei. Se eu tivesse qualquer dúvida, haveria um exame de DNA, e o DNA iria dizer. E vocês sabem que quando você é um filho legítimo, a certeza é de 99%. Não é isso? 99%, quer dizer, eu sou realmente um filho de meu pai, porque eu tenho elementos do meu pai em mim. A lógica de João é, quais são os elementos de Deus em você? E eu quero pensar um pouquinho nos elementos de Deus em nós, olhando para o próprio Deus. E é isso que João faz nesse texto. A primeira coisa que João diz, Deus não é conhecido do mundo. O mundo não conhece Deus. Essa é a primeira questão. E João diz isso. Ele fala isso aqui no versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, o de sermos chamados filhos de Deus. O que realmente somos. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Primeira coisa de Deus, o mundo não conhece Deus. Então, se você é filho de Deus, é bem capaz que o mundo também não te conheça. Você é um estranho para o mundo. O mundo e você não se combinam muito bem. Você não se dá muito bem no mundo. Esse mundo, ele te irrita. Ele te maltrata, esse mundo, ou no mínimo esse mundo te deixa incomodado. Você no meio que não colocou uma rede neste mundo e está bem ambientado neste mundo, não é o seu caso. Porque você é filho de Deus, você tem uma semente. Deus não está muito confortável neste mundo. Deus e o mundo se estranham. E por isso quem tem a semente de Deus fica estranho para o mundo. O mundo é estranho para mim. Dá a impressão que esse não é meu lugar. E não é mesmo, é bem verdade. Porque não é o lugar de Deus. O lugar de Deus é a eternidade. Eu meio que fico buscando algo que eu nunca encontro neste mundo e estou sempre em busca, há um anseio na minha alma por algo e eu sei o que é Deus. O mundo não conhece a Deus e por isso também não nos conhece. Essa é a primeira lógica de João. Segunda lógica de João, Deus é puro. Deus é aquilo que Ele é. E o que Deus é? Deus é uma criatura santa. Uma criatura não, perdão, o Criador santo. Ele é o Criador santo, criatura somos nós, e Ele é aquilo que é, Deus é puro, Ele é puro, não há em Deus pecado, e João diz isso no versículo 3, ele diz assim, todo o que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Se Deus é puro, isso está em mim também, há uma pureza dentro de mim, Deus colocou em mim algo que reclama ser aquilo que eu sou mesmo, como por exemplo o leite, né? Quando o leite não está puro, ele talha.
Tem uma coisa em mim que não quer talhar, ele quer ser aquilo que é mesmo, algo que pede integridade dentro de mim. E quando não sou eu mesmo, eu percebo isso. Eu não estou sendo eu mesmo. E sabe o que acontece quando eu não sou eu mesmo? É quando eu peco. É ali que eu percebo que não sou eu. Eu sei que é uma desculpa deslavada falar isso, né? Ah, eu fiz uma besteira, fiz uma burrada, cometi um pecado. Eu posso até dizer isso, falar, gente, não era eu. Vocês vão achar que isso é conversa para boi dormir, né? Ah, o pastor fez uma besteira lá e agora está falando que não foi. Eu estava fora de mim. Talvez vocês não vão se convencer disso, vão ficar chateados comigo e vão falar, não, isso aí é besteira, ele está tentando fugir da culpa. Mas sabe que o cristão de fato tem esse lado mesmo? Realmente não é ele. Talvez eu possa até dizer, não, vamos dizer que realmente foi um deslize meu, eu revelei algo dentro de mim, mas no mínimo algo dentro de mim que eu não gosto. Eu posso dizer que não sou eu porque é algo que eu não gosto em mim. Está lá de fato. De fato aquilo vem à tona de vez em quando, mas é algo que eu não gosto. É estranho até a mim mesmo. Algo em mim que não me agrada. Deus é puro porque não há nele nada que ele não se agrade. Deus gosta de tudo dentro dele, é uma coisa impressionante. Deus olha para si e fica totalmente feliz, né? Ele fica totalmente contente consigo mesmo. E ele tem prazer em si mesmo. Quando Deus olha para o seu próprio interior, o Espírito Santo, que passeia no interior de Deus, escrevendo aos Coríntios, Paulo diz isso, no capítulo 2, o Espírito ele prescruta, ele penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E eu fico imaginando que o Espírito de Deus, ele passeia na profundeza de Deus, porque o Espírito tem prazer nisso. E quando ele entra na profundeza de Deus e passeia por lá, ele fica contente de ver Deus e de conhecer Deus do jeito que Deus é. Aquilo dá um prazer interior para o Espírito, porque é um senso de unidade. É como se fosse um fechamento em si mesmo. É aquilo que o Espírito é mesmo. Toda aquela bondade, toda aquela pureza, todo aquele amor, toda aquela santidade, aquela eternidade, tudo aquilo se identifica com o Espírito de Deus. Mas isso não acontece tanto comigo. Eu olho para mim e vejo em mim coisas que não me agradam. Mas no mínimo, essas coisas deveriam me desagradar. Quando eu faço aquilo, eu digo, olha, isso não... De fato, eu sei que é conversa para boi dormir, mas, gente, é sincero, não sou eu, isso não é meu. Eu não gosto disso. Eu também não gosto. Vocês não gostaram? Eu também não gosto. Aliás, o meu pedido de perdão, ele é forte exatamente por isso. Porque exatamente eu não gosto. Eu também não gosto em mim. Eu me sinto estranho quando faço isso. O pecado devia ser assim na nossa vida. Devia ser algo estranho. O pecado deveria ser estranho. Deus é o autor da lei. Esse é o terceiro argumento de João, no versículo 4. Ele diz, todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei. Porque o pecado é rebeldia contra a lei. O que João está querendo dizer, e o argumento dele, é de que Deus, ele é o autor da lei. Deus não haveria de querer quebrar a sua própria lei. Existe uma doutrina que fala, você pode viver no pecado sem problema. Gente, como é isso? Quer dizer que Deus cria uma lei contra o pecado, para resolver o problema do pecado, e agora essa lei não funciona para nada. Ele é o autor da lei. Foi ele que escreveu a lei. Então por que você está, né? Por que desobedecemos a essa lei? A lei cujo próprio Deus é o autor. Quem tem a semente de Deus, ele há de naturalmente querer cumprir a lei de Deus. De certa forma, ele meio que participa da autoria da lei, autorizando a lei em sua própria vida, cumprindo-a em seu próprio coração. Deus tem um amor pela sua própria lei. E nós, como sementes de Deus, também deveríamos ter. E João termina dizendo no versículo 5 que a obra de Deus ela consiste exatamente na remoção do pecado de nossas vidas. O objetivo de Deus é a vitória sobre o pecado. Ele diz no versículo 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e não há pecado nele. O que João quer mostrar aqui que esse é o objetivo de Deus. Remover os pecados de nossa vida. Deus está trabalhando 24 horas para isso. Então por que eu não estou trabalhando para isso? O que aconteceu comigo? Quer dizer que Deus trabalha na minha vida para fazer uma coisa que não está em sintonia com aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho outras inclinações. Eu fico imaginando se a minha inclinação é somente para o pecado, e é tudo que eu quero, tudo que eu busco, e Deus trabalha no sentido contrário. Que negócio é esse? Eu acho que no mínimo
no mínimo, eu deveria trabalhar pelo menos em sintonia com a vontade, o plano e o propósito de Deus. Se Deus quer remover o pecado da minha vida, então esse também é o objetivo da minha vida. É para isso que eu vou trabalhar. Esse é o meu alvo. Esse é o meu objetivo. Eu vou seguir nessa direção. As minhas ações, elas seguirão todas nessa direção. A conclusão de João é que aquele que vive no pecado não viu e não conhece a Deus. O Deus que se manifestou. Eu não sei o que ele conhece, mas a Deus ele não conhece. No verso 5 ele diz: bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. A manifestação de Deus tinha como objetivo tirar os pecados. Então, se eu não tenho o objetivo de tirar os pecados da minha vida, então eu não conheço, eu não sei que tipo de Deus eu conheço. Porque a manifestação de Deus foi exatamente para isso. Então, qual é o Deus que eu conheço? Se estou contente com os meus pecados, qual é o Deus que eu conheço? Porque não foi esse Deus que foi manifestado, o Deus que simplesmente aceita os pecados de nossa vida. João nos dá aqui 3 conselhos para vivermos a filiação de Deus, e eu quero terminar com eles. 3 conselhos muito práticos, que eu gostaria que você os interiorizasse e que você os vivesse em sua vida. Pense nisso. 3 grandes projetos de vida com relação ao nosso próprio pecado. Primeiro deles, faça do pecado uma coisa estranha na sua vida. Faz o pecado ser estranho. Não deixa o pecado ser o normal. Eu acho que a gente vive um estilo de vida que de repente o pecado vira normal. A gente se contenta com aquilo, a gente se dobra àquele comportamento e ele vira normal. Isso é normal. Não aceite a palavra é normal, não aceite. Lute contra isso. O que é normal na minha vida? O que é o meu dia a dia? O que é corriqueiro? O que é o habitual? Qual é o hábito? O hábito deve ser a justiça de Deus. E aí quando eu peco, isso vai acontecer, não é que se pode acontecer. Vai acontecer na nossa vida, mais cedo ou mais tarde, mas o pecado se torna uma coisa estranha. Uma luta constante na minha vida. Talvez eu sempre tenha algo em mim que eu nunca vou gostar. Talvez eu morra um dia, né, sem ter resolvido esse problema, mas eu vou morrer pelo menos com um pensamento de que aquilo foi uma coisa estranha na minha vida. É um corpo estranho, é algo que não é meu, isso não me pertence, não é o habitual, não é o normal. Então, para fazer isso, primeiro, eu preciso entender o que eu sou. Eu sou um servo de Deus, eu sou um filho de Deus, então eu vou viver como filho de Deus, é assim que eu vou viver. O que um filho de Deus faz? Eu quero que aquilo que um filho de Deus faz seja o habitual em minha vida. Vai ser o meu caminho todos os dias. E aí eu vou viver isso. O pecado vai ser sempre um corpo estranho. Sempre. Aceite o pecado como algo estranho. Não é normal. Eu acho que muita gente começa com um ato. E o problema do pecado é exatamente esse. Ele começa com um ato na nossa vida. Uma atitude. Um gesto. E você começa por aí. E depois que de um ato ele vira um hábito. Mas sabe que o pecado nunca para por aí? Quando o pecado ele se transforma num hábito na nossa vida, ele começa a virar também uma instituição. E aí o pecado é quando vira uma instituição, você começa a defender aquilo, porque uma instituição é defendida. Há muitos pecados sociais que são assim. Eles começam como atos e de repente eles acabam virando instituições. E depois ele se transforma em natureza, uma das doutrinas mais preciosas, né? E que todos nós deveríamos conhecer e aprender é a respeito da natureza pecaminosa. Sabe o que é natureza? Natureza significa uma coisa que já é aquilo mesmo. É como a natureza do macaco, do cachorro. Não adianta querer que o cachorro seja outra coisa. Não adianta querer que o macaco seja outra coisa além de um macaco. Não adianta querer que um pecador seja outra coisa, porque é impossível que ele seja outra coisa. Aliás, é por isso que precisa da graça, porque é impossível sair daquilo. Não tem como, é a natureza. Irmãos, a natureza pecaminosa começou com um único ato, com um único pecado, e se transformou em uma natureza. Em uma natureza. O pecado não pode virar a natureza da nossa vida. A nossa natureza é outra. É aí que vem a história da semente de Deus. Eu tenho uma outra natureza, uma outra semente dentro de mim. E é essa semente que domina a minha vida. O pecado sempre vai ser um vírus. Talvez ele seja mais ou menos como as doenças que estão em nosso corpo. Elas são corpos estranhos dentro de nós. Eles nos atacam de vez em quando, a gente vai para o hospital e tem que resolver aquilo.
Talvez algumas coisas vão levar um dia, 3 dias, uma semana, um mês, um ano. Algumas doenças vão levar 10 anos para serem arrumadas. Algumas nunca vão ser curadas, mas elas sempre serão tratadas como corpos estranhos. É algo que eu não queria, é algo que não devia estar dentro de mim, é algo com o que eu luto. De fato, a razão da minha vida é lutar contra isso. Pecado deveria ser um corpo estranho dentro de nós. É triste quando ele se torna o normal do nosso comportamento. Segunda dica que eu quero dar a vocês: reforce a esperança. Aquilo que você é, mas aquilo que você será. João, ele diz, no capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. E ele diz, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Eu acho engraçado que ele fala, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Dá a impressão que João fala que a gente vai ser uma coisa diferente de filho de Deus, não é? Agora você é filho de Deus e depois você vai ser outra coisa. Outra coisa o quê? Eu vou deixar de ser filho de Deus? Eu vou subir de nível? Sei lá, vou virar irmão de Deus, por exemplo, não é? Pensar que o irmão é mais do que o filho, não sei, não é? Eu acho que essa não é a ideia de João, essa é uma brincadeira minha, e não é isso que João quer dizer. A gente vai ser outra coisa diferente de filho. O que ele quer mostrar é que Deus começou uma obra, mas ele ainda não terminou. Ele está nos transformando. Paulo usa lá em Romanos a expressão que somos transformados de glória em glória para sermos a imagem do Filho. E talvez usando o texto de Romanos, nós teríamos uma ideia do que haveremos de ser. Agora somos filhos de Deus. E ainda não foi manifesto o que havemos de ser. Mas eu tenho uma ideia. Se somos transformados de glória em glória para sermos a imagem do Filho, então talvez o João esteja, se a gente está pensando na mesma sintonia de Paulo, talvez João esteja querendo dizer o seguinte, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não foi manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, então vocês serão o Filho. Talvez a ideia do plural para o singular. Hoje somos filhos, mas um dia seremos a imagem do Filho. Não é que você vai ser outra coisa além de filho, mas você vai ser o filho especial. Um filho como Jesus é. Não exatamente como ele, né? No sentido de que seríamos iguais a Jesus. Ninguém pode ser igual a Jesus porque ele é Deus. Mas nós seremos uma imagem o máximo possível perfeita como Jesus. É como se ele olhasse para nós e dissesse, mas é exatamente isso que eu queria. É nisso que nos transformaremos. Eu preciso ter essa esperança. Eu estou em transformação. Talvez um deslize, um pecado na minha vida, é porque exatamente eu estou em transformação. Como as crianças erram porque estão em transformação. Nós estamos em transformação para sermos a imagem do Filho de Deus. Nós precisamos reforçar essa esperança. A gente precisa ser forte nessa esperança. Deus, eu estou em transformação. Talvez até o pecado entrou e eu digo, Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu ainda estou em transformação. Eu ainda não sou a imagem do teu filho, mas eu tenho essa esperança. Esse é o alvo da minha vida, é o que eu busco. Esse é o meu objetivo de vida, ser a imagem do Filho de Deus. E é isso que Deus quer fazer em cada um de nós. E por fim, o último conselho prático de João, comprometa-se a cumprir a lei de Deus. Conheça e cumpra a lei. Faça disso o seu objetivo de vida. E por isso é que a gente lê a Bíblia. Por que a gente lê a Bíblia? Para encontrar elementos que a gente possa cumprir, obedecer, aprender. Leia a Bíblia, leia a palavra, encontre o que está escrito na palavra e faça da obediência àquilo a tua própria vida. O problema de não ler a Bíblia não é só uma questão de que você não conhece a Bíblia. Não conhecer a Bíblia é um grande problema, realmente, porque não conhecendo a palavra, você não conhece a Deus. Você não sabe como Deus agiu, como as pessoas reagiram a Deus, o que Deus gostou, o que Ele não gostou, você não vai saber disso. Mas tem um outro problema aqui, é que você não vai ter elementos para obedecer. Você obedece o quê? Muita gente obedece uma lógica, um bom senso. Eu acho que Deus quer que eu vou na igreja de domingo, aí de domingo eu estou lá. É isso? Eu acho que é bacana, é legal, eu acho que começou bem, né? Deus quer que eu venha aqui, sento, escuto o sermão do pastor, que eu canto uns hinos. Eu acho que está certo, mas será que é só isso? Será que Deus não quer outras coisas de você? Será que não existe um outro projeto?
algo muito mais profundo, algo muito maior que Ele queira fazer na tua vida, talvez uma transformação no teu coração, no teu interior, na tua família, no teu emprego, nos teus relacionamentos. Ele quer fazer algo muito maior em você. E nós precisamos saber o que é isso, qual é essa obra de Deus. Nós precisamos obedecer a Deus, e para obedecê-lo, nós precisamos conhecer a lei de Deus. Agora, a lei de Deus não é a lei de Moisés, né? A lei de Moisés está lá e é muito bom. Eu já li a lei de Moisés, né? Já estudei, e aquilo foram lições profundas, mas comece no Evangelho. A lei de Deus é o Evangelho, a palavra de Deus é Jesus, e Ele vai nos dizer o que fazer. Então leia o Evangelho. E se você vê Jesus dizendo uma coisa, faça isso, faça aquilo que Ele diz. Se Ele mandou você fazer, faça. Faça disso um objetivo de vida, cumprir a lei e a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus e obedeça a ela. E faça da obediência à palavra o seu foco diário. Eu vivo para obedecer a palavra. Eu não tenho outro objetivo a não ser a obediência à palavra de Deus. Aqui João nos diz exatamente isso, que se nós nos comprometemos a cumprir os mandamentos de Deus, então devemos colocá-los em prática todos os dias em nossas vidas. João disse: aquele que vive habitualmente no pecado também vive em rebeldia, porque o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. E nós só conseguimos isso quando cumprimos a lei de Deus em nossas vidas. Nós precisamos conhecer e obedecer à lei de Deus. Só existe uma maneira e um lugar onde nós podemos ser purificados por Deus. É na leitura da palavra de Deus. E eu digo mais aos irmãos, mais até do que na oração. Eu não estou aqui diminuindo de forma alguma, eu não poderia fazer isso nem que eu quisesse, né? Diminuir aqui a importância da oração em nossas vidas. Ela é absolutamente fundamental. Mas a leitura da palavra e o conhecimento da palavra tem um poder transformador maior do que a oração. Maior do que a oração, porque quando você ora, você está falando com Deus. É algo que vai daqui para Deus, né? Eu estou me dirigindo, eu estou indo a Ele, mas quando eu leio a palavra, eu estou trazendo Deus para mim. É de lá para cá, é de Deus para o meu interior. Então a leitura da palavra é muito, muito, muito preciosa. É o momento em que você recebe Deus em sua vida, em que Deus vem a você. Quando Jesus orou lá no João capítulo 17, um dos seus motivos de oração foi: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus estava dizendo que a palavra santifica. Irmãos, a palavra santifica. Por que eu não consigo vencer o meu pecado? Porque você não lê a Bíblia. Porque você não estuda a palavra. É porque você não incorpora a palavra. Quando você incorpora a palavra, você ganha força para vencer o pecado. Não é só uma questão de conhecimento. É muito mais uma questão de receber o Espírito Santo que está impresso na palavra. A palavra santifica. A palavra santifica. Jesus ora: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que santifica, e ela tem o poder para santificar as nossas vidas. Abaixa a cabeça, eu quero orar contigo. E quero que você agora se coloque diante do Senhor e você faça uma pergunta: qual é o normal da tua vida? É o pecado ou é a santidade? O pecado não deveria ser o normal. E eu nem estou dizendo que não deveria ter pecado na tua vida, ou de que você nunca vai pecar. Isso vai acontecer sim. Mas será que o pecado é um corpo estranho? E eu quero que você pense nisso. O pecado é um corpo estranho. Você só vai ter vitória sobre o pecado quando você considerá-lo um corpo estranho em sua vida. É algo que não deveria estar lá. É como nossas enfermidades, irmãos. A tua enfermidade é um problema na tua vida, fala a verdade. A tua enfermidade te obriga a viver em dor. A tua enfermidade não te deixa sentar direito. A tua enfermidade não te deixa ficar em pé e você fica incomodado. A tua enfermidade tira a energia que você podia empregar em outras coisas, mas você fica pensando naquilo e naquele problema, naquela dor. A tua enfermidade te faz passar horas num hospital, podia estar produzindo algo e está lá, sentado, sem produzir nada. A tua enfermidade te coloca na mão de homens que vão te dar remédios.
E você vai ter que depender da sabedoria deles, da sabedoria humana que Deus colocou neles. Amém por isso. Mas você fica refém disso. A tua enfermidade te faz usar drogas, remédios que não deveriam estar no teu corpo, que não fazem bem a você, mas você precisa deles porque tem algo urgente que tem que ser cuidado. E você tem que tolerar aquela medicação, aquelas fórmulas, aquelas químicas, aquelas coisas que não deveriam estar no teu corpo. E no entanto você precisa disso. Irmão, enfermidade é um horror. É algo que não deveria estar lá. A gente ora a Deus e muitas vezes clama: Deus, tira isso de mim. Não é estranho? O pecado deveria ser desse jeito. Devia ser uma perda de tempo na nossa vida. Devia nos fazer chorar. O pecado devia ser um tratamento constante, todo dia no hospital de Deus, para tomar a vitamina, para tomar o remédio, para passar o bálsamo que cura. O bálsamo é a palavra de Deus e a gente deveria fazer disso o normal. E devia chorar por isso, e devia clamar. Eu acho que grande parte de nós deveria ser muito infeliz por causa do pecado que habita em nós, embora Deus seque, e de fato isso está na palavra, Deus vai secar dos nossos olhos toda lágrima, mas nós deveríamos chorar e esperar que o Pai console nossos corações, que Ele olhe para nós e diga: você é meu filho, não se preocupe, vem aqui, senta comigo, eu te abraço, eu te acolho, eu tenho graça. A graça de Deus é maravilhosa para quem se acha pecador, mas ela não vale nada para quem está acostumado com o pecado. A graça de Deus é o bálsamo de nossas vidas, quando nós sabemos o que somos, mas infelizmente ela não tem nenhum valor naquele que já se habituou com seus próprios erros, com seu comportamento. Meu irmão, cura isso. Faz do pecado uma coisa estranha. Não foi para isso que eu nasci. Não foi para esse sentimento. Não foi para esse comportamento. Não foi para fazer isso. Eu nasci por outro motivo. Eu tenho uma semente dentro de mim, a semente de Deus. Eu sou parecido com Deus e quero viver a semente de Deus em mim. O que eu sou? O que eu sou? Se você concorda com o pecado, então o que você é? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele é muito duro naquela carta, escrevendo àquela igreja. Era uma igreja que não censurava um irmão que estava em adultério. E Paulo então questiona a igreja, dizendo: se vocês aceitam, então o que é que vocês são? Sejam sinceros. Meu irmão, seja sincero. Tudo que você aceita na tua vida e está bem com aquilo, o que isso diz sobre você? O que isso diz? Diz algo. Eu sou então o quê? E aí você dá o nome para o pecado. E é duro ter que admitir que a gente é aquilo, é o que somos. E uma das coisas mais incríveis e maravilhosas da graça é quando eu vou a Deus e digo: Deus, eu sou isso. Eu sou um mentiroso. Eu sou um adúltero. Eu sou o mau. E eu ponho nome no meu pecado. E aí Deus olha para mim e diz: não, você é meu filho. Esse é o teu nome. Teu nome é filho. Esse é o nome que eu te dei e é o que você é. Mas isso é para quem acredita que o pecado realmente é algo estranho. Purifique-se. Purifique-se na palavra. Deus, purifica-nos. Aqui está a tua igreja agora, Senhor, pedindo purificação, Senhor. Purifica nossas vidas, purifica nosso comportamento, purifica nossa boca, Senhor, purifica nossa língua, como o Senhor fez com Isaías, quando tocou nos seus lábios com a brasa. Toca nos nossos lábios com a brasa viva do altar e purifica nossos lábios para que sejam lábios que te louvem. Purifica nossas mãos, ó Pai, para que trabalhem para o Senhor e para a tua glória. Purifica nossos pés para que caminhem, ó Senhor, levando o evangelho da paz neste mundo. Purifica nosso coração para que seja a habitação do Espírito Santo. Purifica nossas vidas, Pai. Limpa o que não te agrada. Renova o que está velho.
tira o que é sujo e implanta, Senhor, a tua graça, a tua glória, a tua santidade em nossas vidas. Santifica teu nome em nós e torna-nos puros para a glória do Senhor. Eu peço assim no nome do nosso querido Senhor Jesus. Amém, Senhor.